E eu vou falar nessa pregação, nesse ensinamento, desse último domingo no culto. Ele pode fazer de você um soldado, um guerreiro, para batalhar nesse campo espiritual. Porque quando a gente começar a falar, ler a Bíblia e explicar para você, então você vai entender de que essa batalha é uma batalha espiritual. E tem muita gente que está perdendo a guerra. Por quando perde as batalhas, perde a guerra. Tem muita gente que está se dando mal porque não tem esse conhecimento, não tem esse entendimento. De repente você ainda não se tornou esse soldado, espírito de guerreiro. De repente você é aquela pessoa que ainda se entrega aos pontos. Mas essa pregação, esse ensinamento aqui desta noite do domingo, de ontem à noite, pode mudar a sua vida, pode começar a mudar a sua vida. Então, não saia daqui. Se você abrir o link, continue abrindo. Se você não tem, continue com o link aberto. Se você não tem tempo agora, então fecha o link com o propósito de abrir depois. Não procure assistir ou participar aleatoriamente enquanto faz as coisas, que o bom seria você assistir, participar, anotando as partes importantes que lhe tocou. Então, eu estou aqui na noite de segunda-feira, nessa transmissão. Quero dar uma boa noite para todos vocês que abriram o link agora que eu estou no ar, nesse momento da transmissão, ou você que está em outro horário participando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Antes de nós colocarmos esta pregação, nós vamos aos momentos assim da reunião, algum momento da reunião, e nós vamos realizar a oração antes. Eu quero, de antemão, abençoar essa noite de segunda-feira na sua vida, e aí você fica à vontade para colocar um fone no ouvido e ficar ouvindo, mas com muita atenção, tá bom? Então, para quem não me conhece, os novatos aqui do canal, eu sou o pastor Genival Lira, daqui da cidade de Itabirito, na rua José Benedito. Está aqui ó, o endereço na tela, bem no canto, principalmente para você que é daqui de Itabirito. Eu quero convidar você para estar conosco aqui na rua José Benedito 375, aqui ao lado do restaurante Paraqui. Nós teremos agora o próximo culto, vai ser quarta-feira à noite, 7 horas da noite, que vai ser lendo a Bíblia. É um momento que nós nos encontramos para ler a Bíblia, tá bom? Tem meus livros aqui, eu indico para você que está começando esse livro aqui, é Tempo de Oração, para poder você já pegar esse beabá da oração, essa introdução da oração, esse início da oração. Meu número de telefone, se você quiser entrar em contato comigo, está aqui também na tela. Se você quiser ser um mantenedor, ajudar esse ministério com o seu dízimo, dizimando, está aqui o QR Code e a chave do Pix. E estão aqui essas informações básicas para você que precisa, você que é novato, tá bom? E você que não é novato, que já está há muito tempo aqui junto comigo, esperando a vinda de Cristo, então ajude, deixa Deus tocar. Seu coração, de repente, está tão preso, está tão fechado, que você não deixou o Espírito Santo falar ao seu coração, na sua alma, para que você possa colaborar com o seu dízimo. A não ser que você já é dizimista em outro ministério. E se esse outro ministério ele necessita muito, é um ministério pequeno, que precisa muito da sua colaboração, então eu diria para você, continue dizimando. Se quiser mandar uma oferta aqui, você mande, mas se lá precisa mais do que aqui, então fica à vontade, tá bom? Agora, se já é um ministério grande, de que os administradores, os pastores administradores, os líderes,
eles já não sabem mais o que fazer com tanto dízimo, com tanta oferta. Então aqui a gente está iniciando, está começando, a gente precisa muito dessa sua compreensão, desse seu entendimento, dessa sua sabedoria. Tá bom? Vamos então orar. Que Deus abençoe vocês nesse momento da oração. Se você puder fechar os seus olhos, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui comigo nesse momento. Pai, o propósito desta oração é que o Senhor abençoe essa noite de segunda-feira, tanto na minha vida, como na vida de cada pessoa que está orando comigo agora. Pai, talvez essa pessoa não ora comigo agora, mas ela está em outro momento. E se ela, meu Deus, está precisando de um milagre urgente, se ela está precisando, meu Deus, da sua misericórdia, ser alcançada pela sua misericórdia. Então alcança ela, Senhor, nesse momento e abençoe a vida dela para honra e glória do teu nome, meu Pai. Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor visite o que está doente, cure, Pai. Manifesta teu poder de cura, o dom de cura, Pai, e cura. Manifesta o teu poder na vida dessa pessoa que está com problema no casamento, com problema na família, Pai. Um filho, uma filha, um irmão, um cunhado, um parente, um primo, alguém que está envolvido, drogas, tráfico, más companhias, no mau caminho. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, em todos os aspectos a vida desta pessoa e que ela venha ter hoje uma noite de sono, uma noite abençoada, em nome de Jesus. Se ela já está na madrugada ou em outro dia participando, que seja esse momento abençoado na vida dela, em nome de Jesus. Eu quero entregar nas tuas mãos a minha vida. Entregue aí agora a sua vida. Entregue agora a sua casa, sua família, seus caminhos. Entregue a sua noite ou o seu dia, sua hora. Deus, eu quero entregar nas tuas mãos a minha vida. Eu quero entregar nas tuas mãos a minha esposa, meus filhos, meus netos, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus primos, meus tios, todos os meus parentes, ó Pai. Tome nas tuas mãos e os abençoe. Para a honra e glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus, assim como eu entrego a minha família, eu entrego também a família de cada pessoa que está inscrita nesse canal. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero pedir para você que é novato, se inscreve aqui no canal e depois, quando você ouviu, assistiu, se já está até agora e você está gostando, então joga aí um like aí, dá um like para poder a gente. Eu não estou monetizado, não estou ganhando nada, certo? Então, se você der um like, participar, se inscrever, tudo isso aí vai servir para o YouTube ele impulsionar essa oração, essa transmissão para outras pessoas. Tá bom? Vai ficar gravado aqui no canal. Aqui no canal tem playlists, aqui no canal tem estudo, tem escola dominical com o professor Samuel. Tem muita coisa boa aqui. Dá uma entrada no canal aí para poder você saber do que se trata. Tá bom? Deus abençoe vocês. Quando terminar a pregação aqui, o ensinamento, encerra-se também aqui a nossa participação. Porque é simplesmente de ontem à noite, essa participação aqui, ontem à noite, domingo, às 18 horas, todos os domingos às 18 horas, nós temos esse culto aqui presencial na Rua José Benedito 375, ao lado do restaurante Paraqui. Você daqui de Itabirito é o nosso convidado. Tá bom? Deixa-me soltar então. Vou estar cantando, terminando de cantar aí vou falar alguma coisa, depois a gente abre a Bíblia. É no livro de Efésios, capítulo 6. Tá? Vamos lá. Aleluia! Estás aqui, Jesus, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, Senhor,
operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém. Dê uma linda salva de palmas para ele, Jesus. Toda honra, toda glória. Amém. Glória a Deus. Sente-se, por favor, nós vamos para a Bíblia agora. Depois a gente vai estender um louvor ao Senhor, claro. São 6h30. Essa é a primeira hora, meia hora do culto. Nós não estendemos, porque eu gosto muito de que Deus me use. E quando a gente terminar, a gente ficar com aquele gostinho de quero mais. Por que acabou? Vamos continuar? Não é vigília. Que às vezes o pastor faz o culto para ele. Tá tão bom que ele, vocês esperam. E não vê que a pessoa tem compromisso. Principalmente no decorrer da semana, né? E também dia de domingo, quantas pessoas que têm compromisso no domingo, né? Abram em Efésios capítulo 6, por favor. Efésios capítulo 6. Vocês que estão em casa, abram também a sua Bíblia aí, porque aqui eu não tenho ainda, estou começando, então não tenho pessoas para poder jogar para dentro do OBS, fazer com que você venha assistir, ler na tela. Por enquanto nós estamos dentro de um ovo, começando, né? Então nós vamos, com o tempo, nós vamos ter toda a tecnologia necessária. Há tempo para tudo. Agora eu não posso, nós não podemos. Nem espaço para isso nós temos. Nós estamos numa garagem. Isso aqui para o futuro vai ser a escolinha, onde as crianças vão ficar. Como as crianças ficam lá em cima, com a minha esposa, estão lá as crianças. Então, para o futuro, isso aqui vai ser a escolinha. E nem condições financeiras, nem espaço nós temos para fazer. Mas eu gosto tanto da simplicidade, pessoal. Gosto tanto que às vezes eu fico aqui caminhando sozinho aqui dentro, e eu falo assim para Deus: Senhor, me dê estrutura para as coisas que o Senhor vai fazer. Me dê capacidade. Eu prefiro 1000 vezes. Eu falo com ele assim, eu estou com 63 anos. Salomão morreu com 60 anos. Eu já ganhei de Salomão. Eu não quero ganhar de Abraão, não, mas já ganhei de Salomão na idade, já passei ele. E eu falo com ele: Senhor, eu não tenho mais vaidade. Quando eu era pastor de 19 anos, eu tinha aquela vaidade. Vocês que é da minha época, eu tinha uma vontade de gravar um LP. LP. Que eram aqueles discos vinil. Efésios 6. Né? E tinha essas vaidades. Quando veio o toca-fita, né? Quando veio o CD, aquela vontade. E teve um momento da minha vida que eu pensei assim: para que gravar? Para que fazer isso? Para aparecer? Para ganhar dinheiro? Né? E imagina, eu agora com 63 anos, que estou mais próximo de ir do que de fazer. Estou fazendo um trabalho aqui já preparando. Sábado passado, o Diego tem 40 anos. Ele ficou a tarde toda aqui comigo. Hoje também, depois do almoço, ele veio e ficou aqui a tarde toda comigo. E hoje eu falei assim para ele: ô Diego, se prepara, porque a gente não sabe do futuro. E a pior coisa é um profeta, um pastor, ele não formar o discípulo. É a pior coisa que pode acontecer. Moisés se foi, mas deixou Josué. Ficou lá Josué chorando a morte de Moisés e Deus: levanta, rapaz. Para de chorar, já foi, agora é a tua vez. Então Moisés preparou, fez o discípulo. Elias preparou Eliseu. Quando Elias se foi,
Estava Eliseu fazendo, Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14. Né? Porção dobrada, né? Então, é assim, a última recomendação do Senhor Jesus, você vai ver antes dele subir, ele diz assim, fazei discípulo. Ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais hão de acompanhar os que creem, em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Então Jesus manda isso. Então se você é uma pessoa que já está liberta, como quando eu comecei a falar para vocês, aqui abri o culto dizendo, conhecereis a verdade vos libertará. É importante você vir na sexta-feira fazer a oração de libertação? Muito importante. Jesus manda buscar. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. É importante. Mas não vai ser essa oração de libertação que vai te libertar. O que vai te libertar é conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então você que já é essa pessoa que tem conhecimento da verdade e você já é liberto de insônia, medo, opressão, depressão, dos encostos, dos espíritos, do pecado, enfim. Você é pecador, mas você é uma pessoa que tem um controle, tem um domínio. Então chegou a hora de você fazer discípulo. Você tem que fazer discípulo. Eu tenho que fazer, pastor? Sim. Porque quem está dando a ordem é o seu Senhor. Fazer discípulo. Que é ajudar o outro. Isso já é uma mensagem que o Senhor está trazendo ao nosso coração. Então, o que acontece? Nós que temos esse compromisso, não com a placa de igreja, não com uma denominação, com um pastor alienado a alguém, alguma coisa assim, não, é com Cristo. É por isso que eu sempre vou estar ensinando a vocês, quem não sabe, quem está chegando, que nós vamos ter aqui 3 grupos de pessoas. Nós temos aquelas pessoas que já estão evangelizadas, estão prontas, é uma questão de tempo. Eu vou receber pessoas assim, prontas. Aquelas que já estão no processo, já está meio, né, no intermediário, e os pagãos, os iniciantes. É como o curso de inglês. Você vai fazer um curso de inglês, então ele quer saber se você já é um iniciante, se você já está no intermediário, ou você já está no avançado, se já fala fluentemente. Então essa linguagem do reino de Deus, de cristão, do cristianismo, é a mesma coisa. Em todos os sentidos, no tocar do violão, como eu estava mandando um áudio que ficou na minha cabeça, ele disse, pastor, eu quero aprender a tocar um instrumento. Digo, então tá bom, o que eu puder fazer, tem os instrumentos que eu puder fazer, eu vou fazer. Isso aqui nós vamos fazer, esse trabalho assim, que é para a honra e glória de Jesus. Mesma coisa, tem aquele que já toca. Tem aquele que já sabe fazer uma nota e tem aquele que nunca pegou no violão. E cada um na sua fase, na sua etapa. No reino de Deus é assim, pessoal. E eu vou dizer uma coisa para vocês estão iniciando. Iniciem começando com o Evangelho, lendo o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é um, só que ele é narrado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus fala com os judeus. Lucas já fala com os gentios. Marcos é um evangelho já mais curto, 16 capítulos, e é mais prático. E aí vem João, que vem mostrando as doutrinas direitinho, como fazer para aceitar o Messias. Então fica nesse evangelho, lê, relê, para você fazer perguntas. É assim que você tem, lendo, fazendo perguntas. Jesus está falando com quem? Para quem? Quando? Por quê? Faz perguntas. É um segredo de você, porque você precisa urgente de adquirir conhecimento. Você tem que buscar todo esse tempo perdido, que você que não estudou, não leu e não sabe. Se fizeram uma pergunta, se fizer uma pergunta assim para você, qual a origem da Santa Ceia? A origem da Santa Ceia? Quer dizer, como começou, quando, onde, com quem? Sei não, pastor. Mostra que você está longe do conhecimento, que são básicos, né? Então, vamos nos aprofundar nisso para a gente ter o conhecimento. A gente tendo o conhecimento, a gente não vai ser enganado. O anticristo está chegando. Então,
uma das ferramentas fundamentais que ele vai usar é o engano. E quem que ele vai enganar? Ele vai enganar quem não sabe. Quando eu fui para São Paulo pela primeira vez, eu queria a rodoviária, eu perguntei para um paulistão daquele, disse, onde fica a rodoviária? Ele, vai por aqui. Primeira, segunda, e depois vira à esquerda, andei. Cadê a rodoviária? Ele me levou para lá, por quê? Porque eu não sabia. Eu digo, caramba, o cara me enganou. E agora? Vou perguntar para outro. Perguntei. Aí, vem cá, onde é que fica a rodoviária? Ele disse, volta aí, anda isso, tal, vira na esquerda, tal, você chega no final. Não, estou vindo de lá. É assim que as pessoas vão estar nesse mundo de evangelho e de cristianismo e de Bíblia e de pregador e de enganador e de mercenário e de tudo mais. É assim que vai estar. Por que eu procurei me aprofundar e porque eu não queria ser enganado, eu não quero ser enganado. Quando eu comecei a querer estudar, eu tinha 20, depois do meu casamento. Me casei com 22, queria estudar, fazer uma faculdade, teologia, alguma coisa. O meu pai, não, estudar não, para que estudar? Teologia. Eu vim fazer minha primeira faculdade com 52 anos. Você que está com 50 aí, ó, se você começar com 50, ganha de mim. Eu fui fazer com 52 anos, minha primeira faculdade. Escondido. Por isso que minha cabeça abriu, senão eu estaria lá até hoje alienado. E todas as pessoas que não estudam, ela fica alienada a uma denominação. Ela fica alienada a um pastor. Ó, o pastor chegou, cuidado. Você ficar com medo do pastor? Você não tem que ter medo nem do lampião, porque Jesus nos ensina a não ter medo de nada, nem ao homem que mata. Porque se matar, mata o corpo. Então você vê de que quando a gente tem ligação com essas verdades, a gente é livre, pessoal. A gente é livre. Então, aqui em Efésios capítulo 6, nessa contextualização que eu trago para vocês, para você entender o que o Senhor está falando conosco, ele diz assim, ó, Efésios, ele é uma das primeiras igrejas que é inaugurada por o apóstolo Paulo, e eu não vou trazer nesse mérito de estudo, com quantos anos, isso aqui não, eu quero trazer a mensagem. Se vocês quiserem estudo, aí vocês venham para a escola dominical. De manhã foi muito forte. Está no canal, depois vocês peguem a escola dominical hoje com o professor Samuel, porque Deus ele é tão maravilhoso, de que antes dele trazer a gente para cá, ele trouxe primeiro o professor. Aqui em Efésios capítulo 6, capítulo 4, versículo 11, diz assim, ó, uns são chamados para apóstolo, outros para profeta, outros para pastor, outros para evangelistas e outros para mestre. Deus trouxe um mestre. O professor Samuel Napomuceno, ele é mestre em teologia, estudou o tempo todo e é professor aí do município daqui, lá de Ouro Preto, e Deus fez a gente se encontrar com esse propósito. Hoje ele estava dando a aula aqui, eu gravei, fiz questão de gravar, meus irmãos. Vou dizer uma coisa para você, eu estava falando para minha esposa, eu disse, essa aula foi tão esclarecedora de que eu vou pagar para poder publicar isso aí. Né? Então eu vou pegar e vou gastar uns R$40 para poder acessar, mais pessoas ouvirem. Então vocês estão aqui, só entrar no canal, quem já está no canal aqui, vocês estão em casa, depois, agora não, mas depois vocês vão lá no ao vivo, que já está lá. Depois eu vou editar direitinho quando chegar em casa. Amanhã é dia de edição. Mas vocês que estão em casa, olha aqui, deixa eu dar um alô aqui para a dona Ivonete, lá da Bahia. Ana Lúcia, que está no hospital. Seus filhos estão aqui, viu, dona Ana Lúcia? Fique em paz aí, viu, Sampaio? Seus filhos estão aqui, ó, com a Bíblia na mão, estudando. É o Brainer, né? O Brainer está aqui, está parecendo um pastor. Né? Seja bem-vindo, está pela primeira vez, fica à vontade, meu irmão. Está aqui a dona Helenita também, lá da Bahia, e dona Zélia Sacramento, mais 9 pessoas que não se identificaram estão participando também, fique à vontade, tá bom? Como as outras pessoas que vão entrar depois, né, para assistir. Efésios capítulo 6, diz bem assim, do versículo 10 em diante. Olha o título, pessoal.
a armadura espiritual dos cristãos. A armadura espiritual dos cristãos. Então, é uma armadura espiritual. O que é uma armadura? Você já começa a fazer pergunta, né? Uma armadura, no decorrer aqui da leitura, você vai ver que ele está se referindo a um soldado romano, capacete, escudo, coraça, espada, bota, né? E aí você vai entendendo essa simbologia que ele traz aqui. Mas vamos ler, por favor. No demais, irmãos meus, Paulo falando aos Efésios, o Espírito Santo usando ele, e agora para nós, hoje aqui em Itabirito. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ó, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estou lendo aqui na versão da Bíblia ACF, Almeida, corrigida, fiel. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Ó, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Quer dizer, depois que vencer e derrubar o inimigo, você continua firme. Porque não adianta derrubar o inimigo e cair do outro lado morto também. Não adianta. Versículo 14 ele diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo. Você viu quando eu comecei falando para vocês que a primeira ação do cristão é a oração? Ele já se levanta orando. A ação é a oração, oração é a ação. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. E vigiando, tem crente que ora, mas não vigia. Vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui já está falando para orar por todos os santos, é orar pela igreja, orar pelos obreiros, pelos pastores, por todos os santos. Aí ele, aqui na época dele, ele está pedindo também oração. E por mim, não vou nem entrar nesse assunto, que isso aqui já entra para ele lá, né? E por mim, orando por todos os santos, e por mim, Paulo está pedindo oração aqui. Paulo está pedindo oração, orar por todos os... E por mim, poderia dizer assim, eu sou o apóstolo Paulo, pedir oração por mim. Quem é você para orar por mim? Olha a humildade, olha a simplicidade. Olha o quanto que a gente precisa. Se Paulo pediu oração, imagina a gente, o quanto a gente precisa de oração. Para que me seja dada ou abrir a minha boca a palavra de confiança, com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele, do Evangelho, livremente, como me convém falar. Então, meus amigos, nós lemos do versículo 10 até o versículo 20. Então, são 10 versículos aqui que nós podemos esmiuçar e entender e trazer para cada um de nós. Porque quando ele diz revesti-vos, é revestir. É uma coisa que eu já estou vestido e vou vestir de novo em cima. Então, é constante. Né? Esse renovo de cada manhã, de cada vez que a gente se levanta em Cristo,
Porque cada dia que a gente se levanta é um presente de Deus. Quando você acorda, você já acorda com um presente. Você vê de que tem o passado, tem o presente e tem o futuro. Então Deus já te dá um presente ao se levantar. Quando você, eu normalmente quando eu acordo eu estou assim nessa posição. E eu durmo de aparelho, né, por causa que é filtrando meu ar, né? Isso é muito bom que além da apneia do sono, então isso é bom que rejuvenesce. É bom que não caia o cabelo. Caiu tudo. Então, quando eu acordo, eu estou nessa posição, abri os olhos assim, ó. Então, eu já entendo de que eu estou vivo. E a noite foi boa, dormi gostoso, uma disposição, uma vontade de se levantar, tomar aquele café, e fazer o meu serviço, meus trabalhos que tem que fazer. Isso é vida, gente, isso é presente de Deus todo dia. E ali, quando você já repôs sua saúde física, que o sono é importante, você repor essa saúde física, e aí agora você faz a oração para repor a saúde espiritual. Obrigado, Senhor, porque eu estou vivo, acordei, estou aqui. Então, todo dia é dia de revestimento, de você se revestir. E aí, você, como está numa batalha espiritual, ele já te dá a dica como que você tem que se revestir. Essa analogia de que o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para falar lá aos Efésios, você vai ver um soldado romano, capacete, escudo, couraça, espada, botas. Como que uma pessoa ela vai para uma batalha, para uma guerra, sem isso, sem essa armadura? Então ele está mostrando de que desde o momento em que você aceitou Jesus Cristo como Salvador, então você entrou num campo de batalha. Nesse reino de Deus é batalha. E é por isso que ele já dá a dica aqui, dizendo, a nossa luta não é contra carne e sangue. Então a nossa luta não é contra o vizinho que jogou casca de banana no meu quintal. A minha luta é contra o espírito que usou ele para poder jogar casca de banana no meu quintal. Eu vi uma cena maravilhosa aqui antes de vir um corte de uma dessas feministas aí, do feminismo, que está lá, e está assim na cara de um soldado, de um PM, porque vocês assim, cuspindo aquela coisa assim, falando, sabe o que o soldado fez? Deu um abraço nela. E quando deu um abraço nela, quebrou ela. Ela ficou assim, ela botou a mão na, a gente vê ela nas costas dele assim, tipo, e ele dando uma palavra para ela, se controla, isso vai passar, tal. Você ouve ele falando, isso vai passar, se controla. Como também eu vi em outros cortes dela, e a soldado fazia assim, pá! Ela caiu lá. Olha a diferença. Aí você vê, você entende isso que eu estou falando quando ele diz bem assim, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, carne e sangue é pessoas. Nossa luta é contra principados, potestades, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nossa luta é contra o diabo. Então eu não tenho nada que ficar chateado, magoado e irado com a pessoa que está sendo usada lá para poder me tirar. Minha luta é contra o que está por trás daquele tudo. Ela é vítima tanto quanto eu. Gente, como é bom ter essa visão, esse discernimento. Porque Satanás, ele sabe causar divisão, separação, divórcio. Ele sabe causar briga, intriga e inimizade direitinho, porque ele ataca a carne. E principalmente essas pessoas que são igual eu sou, temperamental, pavio curto, é mais fácil de cair quando não tem essas informações, esse conhecimento, quando não tem o Espírito de Deus. Mas é fácil. Eu, como pastor, já saí com um cadeado. Sabe aqueles cadeados que colocava na embreagem até o volante? Lá em São Paulo, então, imagina, tinha que botar um cadeado disso, o carro dormia na rua, mas o cadeado já andava assim do lado. E a camarada bateu atrás de mim, depois veio, eu saí com um cadeado assim, ó. Quando eu saí da porta, que eu já ia com o cadeado, calma, rapaz, você é cristão, você
servo de Deus, volte. Eu tive que voltar sem graça pedindo perdão. Porque quando a gente está em espírito, a gente consegue ouvir a voz do Espírito, a voz do Espírito Santo, e a gente vai ter controlado. Mas quando a pessoa só anda na carne, ela termina rachando a cabeça de um safado desse, vai preso, muitas vezes morre, vai para tribunal, vai para presídio, perdeu a vida, destruiu a vida por causa desses impulsos. E Jesus está mostrando de que a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, e sim contra principados e potestades. Então, meus irmãos, ele está mandando a gente se vestir dessa veste. E aí, quando você vai pegando o capacete, as simbologias das peças da armadura, olha, capacete. Eu poderia começar pelos pés. Ó, as botas. Qual é o símbolo dessas botas? É o que eu falei para vocês no início, leia os evangelhos. É o evangelho. Calçado no evangelho da paz. Aí eu venho com essa pergunta para você, para mim, para nós todos. Nós estamos, você que está em casa também. Eu tenho que lembrar que tem pessoas que estão em casa agora. Para você que está em casa também. Você está calçado no evangelho da paz? Porque se não tiver calçado, se calce. Como que você vai para uma guerra, para uma batalha, e vai com escudo, com espada, com capacete, com couraça, descalço? Por isso que ele diz, revestivos de toda armadura. Não é uma parte da armadura. Às vezes a pessoa ora, mas não vigia. E quando eu falo isso, sempre eu me lembro, quando eu vim para o mundo, por meio dos pastores. Eu gosto de contar isso aí para vocês darem risada. Eu nunca sentei numa mesa com um pastor e eu estou me sentindo no meio dos anjos. E nessa época foi quando a gente foi transferido para Recife, em 1987, estava lá aquela mesa de pastores. E eu estou no meio deles. Eu já estava também como pastor. Aí eu sentei, aí a dona Lourdes fez aquela galinha com batata na panela, de que ela falou assim, pastor, para o senhor eu vou colocar o contracoxa, que eu sei que o senhor gosta. E colocou. Aí ela, em vez de colocar uma, colocou duas. E eu estava lá esperando, e ela fazendo meu prato, e eu com a boca já cheia d'água. Digo, não vou nem orar, vou comer. Só que quando eu fui orar, espiritual, né, no meio dos pastores, quando eu fui orar, quando eu abri os olhos, cadê a outra coxa? Eu pensei assim, eu estou no meio dos pastores. Ali foi a primeira lição que Deus me deu. Não confiar em homem, não confie em ninguém. Eu só olhei assim, não conhecia, não tinha amizade, nem nada. Eu digo, Deus, vai dar uma dor de barriga muito grande na vida desse que pegou minha coxa. Aí quando eu abri os olhos, ela já estava. Isso é uma mensagem tão forte que a gente tem que vigiar, pessoal. Vigiar. Até dentro da igreja, até no meio dos pastores. Todo lugar é vigiar. Às vezes a pessoa ora, mas não vigia. Era para mim ter orado como? Ó Deus, hoje eu oro assim. Hoje essa cena não vai apanhar de novo. Quando eu estou orando, Deus, em nome de Jesus, abençoe essa alimentação, muito obrigado. Eu posso estar no meio de bispo, de papas, agora eu vou orar de olho aberto. Atento. A nossa vida, as coisas que a gente tem valor na nossa vida, como a nossa fé, tem que ser assim. Nossa santidade. Tem que orar, mas tem que vigiar. Então ele manda a gente revestir dessa. Olha, primeiro as botas, o Evangelho da Paz. Então eu tenho que ler, saber, me revestir disso. Depois ele fala do escudo. Esse escudo que é o escudo da fé, proteção. O camarada vem, bate a espada e pá! Mas ele já está com a outra espada na mão para atacar. Quer dizer, eu tanto me defendo como eu ataco. Às vezes o crente ele está de uma forma pronto só para se defender. E ele nunca ataca, ou então sempre para atacar e nunca para defender. Enquanto que quando a gente está pronto, e não é contra pessoas, é contra as ciladas do inimigo. Então a gente estando com o Evangelho da Paz, o escudo que é a fé, a couraça da justiça, praticar a justiça. A espada do Espírito, você ser inspirado, ter comunhão. E o capacete, pessoal, que é o que eu gosto muito de falar, que é o que eu te falei hoje à tarde, capacete, é a consciência. Sabe? Você não deve nada para ninguém, rapaz. Você deve para a tua consciência.
Tua consciência. Capacete da salvação. Salvação está na consciência. Você pode observar quando a gente peca, quando o crente peca, quando a gente faz coisa errada, a primeira coisa que vem é um peso de consciência. Eu lembro que no meu início, quando estava bem no início, eu fiquei o dia todo, Luciano, o dia todo eu não orava com vergonha de Deus. Consciência pesada, não sou digno nem de falar com Ele. Eu vim conseguir porque Ele me ajudou, senão eu não teria conseguido. E quantos crentes que não conseguem orar porque tem um peso de consciência? Consciência pesada. Às vezes vem, pastor, ora por mim. Por que não ora você? Por que você fica pedindo oração para os outros? Por causa do peso da tua consciência, o pecado que você está praticando. Enquanto que o Senhor, nessa palavra, com essa mensagem, Ele está dizendo para você aqui, você que está em casa, você que está ouvindo, assistindo outro momento, Ele diz: meus filhos, arrependei-vos e tenha paz. Não vou vingar, não sou vingador, eu não vou pegar vocês, castigar, nada disso, só se arrependam. O que foi que ele falou para a mulher hemorrágica, para a mulher adúltera? O que ele falou? Vai e não peques mais. A mulher estava dentro da lei de Moisés para ser apedrejada, ela digna do apedrejamento, que tinha testemunha. E os fariseus e todos ainda trouxeram e está aqui, Senhor. E agora? Quando traz para o Senhor Jesus, o Salvador, o Messias, é o nosso Deus, o nosso advogado, Ele é misericórdia, Ele é amor. E Ele diz: vai, não peques mais. Depois que venceu os outros lá querendo apedrejar Ele, não, joga pedra nela quem não tem pecado. Então, quando a gente está revestido dessa armadura, e principalmente com a tua consciência, então o diabo, ele se torna desse tamanhozinho aqui, Eu fico triste quando eu vejo crentes, cristãos, pessoas dizendo assim: mas é o diabo. O diabo, ele tem poder na vida de pecador. Na vida de justo ele não tem poder, não. Eu estava ajudando uma membro lá em São Paulo, aí fizeram uma macumba. Ela chegou desesperada na igreja, e chegou, pastor, pelo amor de Deus, pareceu que morreu todo mundo, só ficou ela. Diga, dona Marisa. Ainda bem que tem tanto tempo que ela não deve estar assistindo, não gosto de dar nome. Mas ela diz: pastor, quando eu abro a porta, pastor, tinha uma galinha preta, uma marofa, pipoca, champanhe, tinha um negócio, pastor, um despacho desse, tal. Poxa, dona, pelo amor de Deus, a senhora está me envergonhando, eu sou seu pastor. O que eu mais ensino para a senhora é isso. Se a senhora é fiel a Deus, a senhora não tem que ter medo do diabo e nem de nada. Porque quando a gente está revestido dessa armadura, tem que ter medo. Você tem mais, dona, pelo amor de Deus, dona Marisa. A senhora me deixou triste. Não, pastor, mas eu não sei. Mas eu não tenho falado toda vez aqui. A senhora está aqui, segunda, terça. A senhora está aqui, segunda, quarta, sexta, oração de liberdade. Ainda vem no domingo, mas eu falo é isso. Aí eu entendi de que essa potestade, tanto o entendimento da pessoa, para a pessoa não entender. Aí não é aquela pessoa que tem zelo pela sua armadura, é uma pessoa que não lê a Bíblia, não ora, não se consagra, não jejua, não se santifica. É uma pessoa vulnerável, uma pessoa que está sem o capacete, sem o escudo, sem as botas, sem nada, está lá nua numa guerra. Como é que ela vai vencer os principados e potestades se ela não está segundo a palavra, que ela teria que estar revestida de toda essa armadura? Fez macumba para destruir o meu comércio. O quê? Satanás! Seja repreendido em nome de Jesus. Chuta a galinha, desfaz de tudo, limpa, coloca tudo dentro de um saco, joga no lixo e estende a mão se sabe quem é. E se não sabe, Senhor, visita essa pessoa agora. Em nome de Jesus, ajuda ela a se libertar de todos esses orixás, esses caboclos, esses herês, o preto velho, a Iemanjá, Iansã, o diabo que for, não importa teu nome. Abençoa a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é ela é vítima. Então, como que eu estou revestido dessa armadura e eu vou temer macumba, olho gordo, inveja, obra de feitiçaria, macumbaria? Jesus diz: quem crê e for batizado em meu nome expulsarão demônios. Olha a autoridade que ele nos dá.
E ele ainda diz assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, serpentes, Satanás, escorpiões, seus demônios, e sobre todo o poder do inimigo, e não vos fará mal nenhum. É Jesus que está falando. Mas como a pessoa não tem as peças que formam a armadura, aí fica a mercê. Fica na dependência de um obreiro, de um pastor. Aí tudo que o pastor faz, enquanto que é você que tem que assumir tua posição de um soldado guerreiro de Cristo. Diga graças a Deus. Vocês entenderam, povo de Deus? É isso aí, nós estamos numa batalha, e nessa batalha nós somos mais que vencedor, porque Jesus já venceu o mundo, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo, e ele disse: aqueles que estão em mim também serão mais do que vencedores. Aleluia. Fique de pé, por favor. Vocês estão em casa. Se você está aqui em Itabirito, vem participar aqui conosco. Agora só quarta-feira, que vai ter 7 horas da noite. E sexta-feira é oração de libertação. Sexta-feira aqui foi batalha. É uma oração diferente. E dia de domingo é esse culto de oração, já oramos. E vem uma palavra, e agora nós vamos fazer uma oração. E depois desta oração nós vamos adorar o Senhor. Eu costumo apagar um pouquinho as luzes assim, fica só no azul, para cada um procurar seu cantinho e ter suas experiências com o Espírito Santo. Nessa noite, tenha sua experiência com o Espírito Santo. Nesses últimos momentos aqui, vocês em casa também, tenham essa experiência com o Espírito Santo.